Guia Capixaba, com Giovana Duarte. O desafio nosso em dezembro é trazer boas dicas para você curtir o Espírito Santo debaixo desse solão de verão. Giovana Duarte, isso não é um problema para você, né? Bom dia. Não é um problema. Bom dia! A gente já deu dica em cachoeira, né, Fernanda? A gente deu dica em lagos, dica de praias, né, na Grande Vitória, no sul do estado. Hoje a gente vai falar de praias tranquilas que ficam no norte do estado. Você já Ai, que conhece delícia. Itaúnas? Você sabe, assim, tô em dívida, não conheço Itaúnas? Uruçuquara, Também não. Riacho Doce. Também não. Então, porque se você não conhece Itaúnas, você também não conhece Riacho Doce. Não, mas bora, a gente vai hoje falar Meta desses três, 2026, conhecer mais o litoral norte do Espírito Santo. que é lindíssimo, tá? E lembrando que o litoral norte, gente, tem as águas um pouco mais quentinhas, tá bom? Isso é bom demais, hein? É um bônus, né? É um bônus. Vamos começar falando de Riacho Doce, Conceição da Vamos. Barra? Tinha até a música, A- né, do Riacho Doce? Exatamente. A praia de Riacho Doce, gente, foi eleita uma das mais bonitas do Brasil pelo Guia Quatro Rodas lá em 2008. Mas a sua beleza selvagem ainda encanta quem for lá, inclusive a mim, que eu tinha passado lá muito rapidinho e algumas semanas eu fui certinho, sabe, para ficar lá. E assim, que lugar de paz, que lugar bonito. Para você chegar, você vai seguir a estrada do Parque Estadual de Itaúnas em direção à Costa Dourada, na Bahia. Vai Uhum. seguir por cerca de 30 minutos numa estradinha que é de terra, mas muito boa. E aí você vai passar dentro da Pousada do Seu São. A Pousada do Seu São, o caminho para Riacho Doce corta a pousada, tá? Essa pousada tem diárias a partir de R$ 400. Tem um restaurante e lá eu comi uma moqueca capixaba com camarão VG preparada por um chefe argentino. Olha Que que isso. Olha que curioso! Ezequiel, abraço, Ezequiel, é o chefe argentino da pousada. Essa moqueca, gente, é a mais cara do cardápio, R$ 260, tá? Com E, camarão VG, tá e não bom? tá caro não, tá? Porque Por eu isso que comi eu, outro dia a moqueca, passava dos 300 e não era VG. por, por isso que eu tô falando que é a mais cara do cardápio, porque a pessoa fala, lá vem uma moqueca de R$ 500. Não, é R$ 260, tá? Entendido. Aqui, Passando. curiosidade, você passa a pé para chegar ao Riacho Doce ou passa de carro? Então, você vai de carro, passando entre a estradinha na pousada do Seu São até o estacionamento, porque tem um estacionamento na praia, R$ 15, Hum, tá? tá. Para você ir para a praia, você vai a pé, né? É uma trilha relativamente curta, com muita areia, tá, gente? Tem uma subida até de areia, descida quando você vai para a praia e subida quando você volta, que é bem íngreme assim, né? Eu mesmo fazendo academia, eu tive um pouco de passei um pouco de aperto, porque é bem íngreme, mas se você quiser ir até a divisa do Espírito Santo com a Bahia, né, que é o Riacho propriamente dito, eu aconselho a caminhada pela propriedade particular, que é uma chácara, mas você pode passar. Tem mais sombras de árvores, sabe, Fernanda? É Entendi. uma trilhazinha com mais sombras, tá? E pela praia é uma loucura, porque a caminhada dura mais ou menos 20 minutos, então 20 minutos na areia fofa realmente, gente, é complicado, tá? Mas esse caminho alternativo foi o pessoal até do estacionamento que me deu essa dica, tá? Esse Você caminho sobe, desce e alternativo. chega na praia. Exatamente, exatamente. Entendi. E aí o Riacho Doce, gente, que fica depois de 20 minutos do estacionamento, tá? Tem uma água escurecida igual a lagoa da Coca-Cola no Em Setiba. parque, exatamente. Mas é resultado dos sedimentos e das folhas, né, que caem no rio. A água é limpa, tomei banho nela. Tem pedras esse riacho, mas tem trechos bons para tomar banho. E aí ali você fica na beira do Riacho Doce, do lado baiano tem barracas, né, que servem porções. Do lado capixaba não tinha, mas já me disseram que no verão sempre tem. É porque eu fui agora em novembro, tá? Eu Tá. recomendo, eu recomendo levar a barraca de praia, que apesar de ter algumas árvores, né, tem a parte da praia mesmo que não tem árvore nenhuma e aí o sol é muito forte. Mas é muito bom, Fernanda, porque em um passo você está na Bahia e em um passo você está no Espírito Santo. É bem legal. Fora dessa autoestação, é um lugar deserto, Giovana? Super!
super tranquilo. Quando eu estive lá da primeira vez, que foi no mês de agosto de alguns anos atrás, não tinha ninguém, 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 ninguém. E é Ninguém. seguro ficar sozinha lá? Seguríssimo. Agora eu fui em novembro, né? E tinha gente, mas não tanta gente. Encontrei até uma seguidora lá. Mas assim, não tinha tanta gente, sabe? Mas dizem que em janeiro lota bastante. Tá. Mas E, vale a pena conhecer. e você leva alguma coisa para caso não tenha essa infraestrutura das barracas? Leva sim. Eu não levei, Fernanda, porque eu preferi almoçar na pousada do Seu São. Mas quem quiser ficar por ali, consumindo num estilo piquenique na praia, sabe? Sei. Ok, só levar, né, gente, os resíduos embora, pelo amor de Deus. Isso aí. Não esqueçam disso nunca. Leva uma sacolinha, traz os resíduos para casa, enfim, para descartar no lugar correto, tá bom? Muito bom, adorei a dica. Riacho Doce. E de lá? E A a- gente continua em Conceição da Barra. Vamos continuar em Conceição da Barra, que eu vou falar de Itaúnas, né? Muito se fala de Itaúnas, mas para quem não conhece, para quem nunca foi, Itaúnas lembra muito Trancoso. Mesmo que você não tenha ido em Trancoso, você tem uma ideia, porque é assim, uma praça com uma igreja no centro, que é a igreja de São Sebastião, rodeada por ótimos restaurantes e as famosas casas de forró, como por exemplo o Forró da Padaria. Forró da Padaria tem forró direto, tá, gente? Eu estava agora lá em novembro e estava rolando forró, tá? Mas a grande atração são as dunas do Parque Estadual de Itaúnas, que tem 6 trilhas. Eu vou indicar duas aqui, tá, gente? Ah, Vou indicar a trilha do Tamandaré, que tem pontes de madeira e tem mais árvores, e a trilha da Cacimba, que é um pouco mais curta e que leva até a barraca do Marcinho, que foi onde eu comi uma porção de pescadinha sensacional, deliciosa, R$ 90 custou, tá é bom? tranquilo fazer trilha? Então, olha só, vamos lá. As trilhas, gente, de Itaúnas, não importa qual seja, vai ter uma subida de areia, tá bom? Não Tá. importa qual trilha seja. Até porque é uma Para duna, quem né? É uma duna. Para quem tem um pouco de dificuldade, eu me considero uma pessoa com dificuldade, tá, gente? Eu tenho um joelho, né, de farofa, aquelas coisas todas, que meu joelho é meio. Mas é só você ir bem devagarzinho, tá? Tem uma trilha principal que onde tem uma placa bem assim, Praias e Dunas Itaúnas, é a trilha principal. Ela tem um corredor coberto, subindo até as dunas, e ela tem corrimão. Então, essa duna principal, pelo menos tem um corrimão para você se segurar, para você subir, tá bom? Entendido. Essa trilha também leva até o lugar onde todo mundo fica para contemplação do sol. Do pôr do sol, né? Um espetáculo que vale a pena, galera bate palma. Eu tava lá nesse momento, foi hiper legal, assim, porque fica todo mundo, assim, quietinho, esperando o sol se pôr, e é lindíssimo, gente. O pôr do sol em Itaúnas é lindíssimo. Eu também recomendo, Fernanda, a visita à lojinha de artesanato indígena Pataxó, do mestre Paulo Jacó e da dona Jovem. Lá eu comprei lembrancinhas para os meus seguidores, comprei presentinho. É bem simples, mas eu acho muito importante a gente dar essa importância, esse carinho para eles, sabe? Então, fica essa dica aí também, do E, artesanato indígena Pataxó. Fica é, no e, Parque e, Estadual de Itaúnas, e tá, dizem que gente? Itaúna já não é tão mais rústico como era antigamente. Pois é, Fernanda. Quando eu fui há 4 anos, era um pouco mais rústico, sim, mas tem ainda os lugares rústicos, sabe? Assim, lá tem uma pousada Charme, né? Que só tem duas no Espírito Santo, tem uma em Pedra Azul, tem uma lá também, que as diárias são mais caras, mas eu, por exemplo, fiquei numa pousada bem simples. Eu paguei, Fernanda, R$ 800, entrando sexta, saindo domingo, tá? Ótimo. R$ 800, pet friendly, café da manhã muito bom, assim, não é aquele café da manhã de hotel, mas simples, mas bom, bem rústico. Então, assim, você ainda encontra os espaços rústicos lá, sabe? Uhum. Muito bom, então, gente. Se você não conhece, pode ir lá, porque você vai se surpreender. Excelente. E agora? Agora vamos para a dica de Uruçuquara, em São Mateus, Do que, ladinho. sinceramente, na verdade, descendo, né? Vindo de Itaúnas, né? Uruçuquara fica em São Mateus. É um quadro de tão linda, é uma praia que todo capixaba deveria conhecer, já foi chamada de Caribe Capixaba, por causa do fenômeno natural que provoca a coloração turquesa nas águas. Para quem estiver em Linhares, ali fica cerca de 60 quilômetros de Linhares, tá, gente? Indo pelo litoral.
Fica do ladinho de Barra Seca, né? Que é a praia de nudismo capixaba famosíssima. E além de praia, né? Lá tem um passeio de barco pelo manguezal do rio Mariricu, que eu fiz, gostei bastante. Acho que foi R$ 30 quando eu fiz há 2 anos. Tem uma ótima moqueca capixaba no restaurante do Isaías. E claro, né, a tranquilidade do povoado, das pousadas, como a pousada Uruçuquara, que tem diárias a partir de R$ 300. Um preço bem bom também para você passear e conhecer outras praias. Vamos conhecer as praias do litoral do Espírito Santo, que não tem praia feia, gente. De norte a sul é só praia bonita. Ai, que delícia. E com Muito a bom. vantagem de ser mais quentinha do que o litoral sul. Exatamente. Tudo bem que verão tá calor, a gente quer, né, água fria, mas água fria do mar, gente, igual é aqui, né? Vamos dizer, Guarapari, Marataízes, não é não, é mais quentinha mesmo. Ô, Giovana, e tanto em São Mateus e Uruçuquara, quanto em Conceição da Barra, Itaúnas, Riacho Doce, as pessoas também podem, se preferirem, se hospedar na cidade e curtir a praia durante o dia. Exatamente, que é o que eu sempre faço, tá? É o que eu sempre faço. E assim, você acaba conversando com uma pessoa ou outra e ela vai te dando uma dica, né? Por exemplo, essa dica do artesanato Pataxó em Itaúnas, eu não conhecia. E quando eu mostrei, muitos seguidores falaram: Meu Deus, mas eu vou em Itaúnas, eu nunca reparei. Porque é uma casinha que fica ali na estrada do Parque Estadual de Itaúnas, tem uma plaquinha, mas pouca gente desce porque acha só que é uma casa, sabe? Mas é um artesanato Pataxó legal, a dona jovem, queridíssima. Então, assim, você acaba conversando, né, com as outras pessoas e descobrindo mais do que a praia, com É certeza. isso. Ó, essas são apenas algumas das inúmeras dicas que a gente já trouxe para vocês curtirem o verão, as praias, as montanhas. Tem super dicas, é só você procurar por Giovana Duarte lá no podcast ou no site da rádio, o Guia Capixaba na CBN, e fazer o seu próprio roteirinho. E depois conta pra gente, né, Gê? Não, e lembrando também, né, ouvinte que quiser dar dica, né? Giovana, eu quero que você fale de lugar tal. Fala pra gente também no nosso WhatsApp, por favor. É isso aí. O número é o 992994297. A gente volta no próximo sábado. Até lá, hein? Até sábado. Tchau, gente.